Fala galera, beleza? Deu Watson aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês como fazer um sistema de save completo, onde você vai estar utilizando no seu jogo e a forma correta, né, de você salvar e poder estar iniciando sempre que você precisar. Bom, então aqui a gente criou um sistema para poder passar, então eu passo no trigger aqui, eu salvo o meu jogo, então eu pego a quantidade de madeira ali e passo no save aqui e volto. Automaticamente ele deu certo aqui. Então aqui você pode observar que não tem nada, mas na hora que eu dou play, eu tenho 200 de madeira e eu ainda tenho também todas as construções que eu fiz. Então aqui tá salvo do jeito que eu coloquei, beleza? Bom pessoal, então se você gostar, curta, comente, compartilhe o vídeo. É muito importante também a sua inscrição no canal. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui embaixo. E considere também se tornar membro, você vai estar tendo acesso a conteúdos como esse antecipadamente. Além de me motivar a trazer mais conteúdos cada vez mais para vocês aqui no canal. Bom, então fiquem com o vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Bom, então eu tô aqui no meu MyRPG Game, é um projeto que eu tenho aqui, onde eu construí. Então, quando eu consigo aqui, eu aperto a letra B para construir. Eu venho aqui, consigo colocar no chão. Então ela fala que eu não possuo recursos, eu não tenho madeira. Então que eu implementei, né, um sistema simples de construção, onde eu utilizo a madeira ali para poder construir. Aqui ele já está tudo configurado, ó, com as questões de chão, tudo certinho. Aí as paredes também, eu consigo colocar as paredes aqui, caso eu queira, né? Todos os tipos. Então basicamente eu quero criar um sistema de save para esse meu jogo. Eu vou trazer para vocês então como fazer. Bom, aqui ele está carregando. Bom pessoal, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é aqui, ó, Content Drawer, Blueprints. Vou clicar com o botão direito, New Folder, e vou chamar de Save Game. Que vai ser a nossa pasta para salvar o nosso jogo. Aqui eu vou adicionar uma Blueprint Class. Vou pesquisar aqui embaixo Save Game e vou clicar aqui, ó, Save Game Select. Então aqui eu vou chamar de BP underline Save Game RPG. Bom, beleza, aqui criei minha variável, né, Blueprint Save Game RPG. E eu queria mostrar para vocês duas coisas. Aqui no Third Person, vou em Blueprints, BP Third Person. Eu já trouxe aqui no canal um vídeo sobre como salvar seu jogo, mas é uma parte simples, onde eu trago uma forma bem básica de você salvar e dar load no seu game. Então você utiliza ali algumas funções bem básicas e você consegue fazer um mini sistema ali de salvamento, mas não é um sistema para um projeto grande, é apenas um sistema para você estar entendendo a lógica de como funciona. Nesse aqui eu quero trazer exatamente uma base para você ter um projeto fixo que você pode ir adaptando de jogo em jogo, mas já é um projeto que você pode estar utilizando, que ele vai ser uma versão final, por exemplo, que você pode estar já construindo. Bom, antes de começar exatamente o que eu preciso, eu vou ter que mostrar para vocês a diferença de duas coisas. Então, nós temos Load Game from Slot, nós temos Save Game to Slot, e aqui nós temos o Async Load Game from Slot e Async Save Game to Slot. A diferença desses caras aqui, ó, então nós temos o load em cima e nós temos o save embaixo. Basicamente a diferença entre esses dois tipos, para esses dois tipos, é que o load game e o save game eles vão executar em uma thread só. Ou seja, enquanto eu estiver jogando, quando eu mando salvar, ele vai pausar o que está acontecendo e vai salvar na mesma hora. Então beleza, ali eu vou conseguir salvar talvez alterações mais simples, sem precisar utilizar a questão de assíncrono. Quando eu executo o assíncrono, ele vai executar um processo paralelo ao meu jogo, então eu continuo jogando e ele vai salvando enquanto eu estou jogando.
Quando você tá jogando um jogo e aparece a opção no cantinho embaixo, escrito assim, jogo sendo salvo, principalmente no Play 2, tinha muito disso, Play 1, Play 2, jogo sendo salvo, não desconecte o memory card, por exemplo. Basicamente é por quê? Porque tá rodando aqui e se você desconectar, você vai perder o seu save. Então tá rodando de forma assíncrona ali, ao invés de simplesmente pausar o seu jogo, você tá executando de forma assíncrona ali, ele tá salvando durante aquele período de uma forma separada. Quando ele finalizar, ele sai aqui no complete e finaliza, beleza? Basicamente essa aqui é a diferença entre os dois. Um acontece enquanto o seu jogo tá rodando e o outro não. O outro aqui você utiliza para iniciar o jogo. Quando você vai iniciar o jogo, por exemplo, você dá esse load game from slot, porque aí você não usa a parte assíncrona, você já carrega direto. Então, o GTA V, por exemplo, quando você vai ligar, quando você vai carregar o mapa, ele demora muito tempo. Por quê? Porque ele tá lendo todos os dados de load game para iniciar o jogo. Porque ele não pode iniciar o jogo sem estar com todos os dados lidos. Só que na hora de salvar, ele não vai parar e efetuar toda aquela demora para salvar. Ele vai utilizar a forma assíncrona para ir salvando o que você fez ali, beleza? Bom, ficou uma explicação grande, mas eu espero que vocês tenham entendido. Bom, então para mim poder criar um sistema fixo, eu não posso utilizar no meu blueprint de personagem, nem na blueprint do level, porque são blueprints que eu vou estar modificando durante todo o tempo, então não é o ideal para o meu jogo. O meu jogo ele precisa ser salvo através de uma opção chamada Game Instance. Então aqui, botão direito, Blueprint Class, posso pesquisar Game Instance. Então aqui nós vamos ter o Game Instance e aqui vai ter uma leve explicação dele, ó. High Level Manage Objectives for Instance to Running Game. Esse Game Instance vai ser, eu vou selecionar ele aqui, vou criar. Então Game Instance GI, Game Instance underline My RPG Game. Beleza? Então aqui eu tenho a minha Game Instance do meu jogo. Quando eu dou 2 cliques nela, eu vou ter alguns valores aqui que eles vão ser passados através dos levels. Eu tenho um vídeo aqui no canal também, onde eu falo sobre como passar variáveis entre levels. E o Game Instance é a única coisa que executa independente do level que você tiver. Então você vai ter dado salvo ali desde a hora que você ligou o jogo, você deu o play, até a hora que você sair do jogo. Então aquelas variáveis podem ser salvas dentro da Game Instance. Então basicamente ela vai estar sendo a responsável por gerenciar os nossos dados. Então aqui dentro que a gente vai adicionar as funções dela, adicionar variáveis, e a partir dela que a gente vai ler na hora de carregar o jogo. Bom, então conforme eu expliquei, toda vez que a gente iniciar o jogo, ele vai ler primeiro a Game Instance para depois ler as demais variáveis, demais objetos dentro do nosso jogo. Então ela é a principal, por isso que a gente vai estar utilizando ela também. Tá, e eu criei ela aqui, mas ela não está referenciada dentro do meu jogo. Então eu posso vir aqui em Settings, World Settings. Aliás, Settings, Project Settings. E aqui nós vamos procurar Game Instance, ó. Game Instance Class. Aqui é só você trocar para que você criou. Game Instance My RPG Game. Beleza, troquei aqui, já está funcionando. Bom, e agora eu quero mostrar para vocês o que eu quero salvar. A primeira coisa que eu quero salvar é a quantidade de madeira que meu personagem vai ter. Então ele sempre aqui vai começar com 0. E na hora que eu encostar aqui, ele vai pegar toda vez que ele entrar aqui. Eu quero aumentar também para cada vez que ele encostar, aumentar para 100 aqui. De 100 em 100 para a gente ter um valor mais fixo. E eu também quero, na hora de buildar, eu quero criar um chão aqui, criar qualquer coisa, uma parede, uma janela aqui, ó. Também eu quero que cada item desse ele seja salvo no mundo corretamente, da forma que está aqui. Eu quero que as minhas construções sejam salvas, além da quantidade de madeira que eu peguei aqui. Então vamos partir desse pressuposto e também da posição do meu personagem. Então, além de salvar a quantidade de recursos que eu tenho, eu quero salvar a posição do personagem. Bom, então para isso aqui no meu Game Instance eu preciso criar uma variável. Essa variável eu vou chamar ela de Save Game Ref, de referência do Save Game. Aqui eu posso procurar a blueprint que eu criei. Então, BP underline save BP underline save game RPG. Aqui a gente vai ter object reference, beleza?
Então, conforme eu falei, eu vou criar aqui essa estrutura padrão que você pode estar utilizando em qualquer jogo. E para isso eu vou precisar criar uma interface. Então, eu vou criar aqui uma blueprint interface. E essa interface ela vai ser responsável por enviar e receber os comandos, onde eu vou mandar salvar o jogo, eu vou ler o jogo, tudo vai ser utilizado através dessa interface. Então é BPI de Blueprint Interface underline. Aqui como a interface de save, então ó, save game RPG, beleza. Então Blueprint Interface, save game RPG. Tem 3 funções básicas que elas vão servir para qualquer projeto. Então você vai ter a load game. Então aqui você pode colocar o nome, como é uma função padrão, o load game ele já tem na hora de você chamar as blueprints. Então você pode chamar de load game. Então aqui load game dados, dados em inglês é data, né? Então aqui load game data. Você pode criar mais uma função chamada save game data. E temos mais uma função get game data. Assim que a principal função que você pode estar utilizando. O load game, ele vai receber o input aqui, que é para saber se ele é assíncrono. Então, aqui é async. Beleza, criei aqui uma variável do tipo booleano async no load, no save também. Então vai ser async também. E aqui no get game data a gente vai ter um output chamado save game ref. Então aqui vai ser a referência também do meu save game. E aqui vai ser a minha blueprint do save game, bp underline save game RPG. Beleza, vai ser aqui a minha referência do save game. Vou compilar e vou salvar. Como eu criei aqui, eu preciso utilizar aqui no meu MyRPG Game, que é a minha game instance. Então aqui eu vou adicionar que eu acabei de criar, que é a BPI Save Game RPG. Beleza, essa aqui vai ser a nossa função. E aqui a gente tem os 3 itens que a gente vai estar utilizando. O load, o save e o get. Se você der 2 cliques no get aqui, observe que esse save game ref é esse cara aqui, ó. Eu arrasto para cá e jogo aqui. Então aqui eu já configurei o get game data. Então aqui eu já vou ter a opção dele. Bom, feito isso, agora eu vou vir aqui no meu event graph. Temos uma função aqui chamada init. Então, event init, aqui ele vai ser o evento que vai iniciar tudo. E nós também vamos ter, né, no caso, o save game e o load game. Beleza? Então, nós vamos configurar aqui essas funções aqui primeiro. Bom, a primeira coisa aqui, eu vou verificar no meu load game se does save game exist. Então, a gente vai ver se realmente o meu game existe, né? Se o save do meu game existe. Esse slot name aqui vai ser o nome do slot que eu vou salvar meu jogo. Então aqui eu posso promover para uma variável. E o pessoal sempre usa por padrão aqui. Então vou compilar para poder conseguir digitar. Slot 1, que é o slot do meu save principal. Se eu preciso verificar então no branch, eu seguro o B e clico no botão esquerdo. Se eu realmente existe, né? Se existe esse save game. Nesse slot, no caso. Se ele não existir, eu vou dar um create save game object. Beleza? Então aqui eu vou selecionar o meu BP save game RPG e feito isso, eu vou simplesmente salvar na minha save game ref. Eu jogo ela aqui e eu já tenho a referência do meu save game. Mas caso já exista esse cara, eu vou fazer uma segunda verificação. Então eu utilizo o branch aqui, jogo aqui e verifico se é assíncrono. Então aqui a gente vai ter essa opção de assíncrono. Se a gente vai executar ele aqui. Bom, então aqui se for
Async load game from slot. Vou pesquisar o slot name, vou trazer para cá, jogo aqui. E se for true, então eu chamo async load game from slot. Esse save game aqui, quando completar, a gente vai fazer um cast to pp underline save game rpg e verificar se esse save game aqui, para poder trazer a referência, né? Eu faço cast to, verifico se é realmente o meu BP save game rpg. E aqui eu também seto a minha variável. Também seto aqui, ó, set game ref. Save game ref, no caso, né? Agora, se aqui for falso, então não é assíncrono, aí eu vou utilizar o load game normal que eu te falei, ó. Load game from slot, que é o normal. Aí eu também aqui utilizo o slot name. Aqui. Simplesmente copia esse cast to, vai ser igual aqui. Beleza? Então aqui a gente tem a função load game. Aqui eu vou criar um comentário para identificar o nosso código. Load game. E aqui agora o save também, né? A gente pode configurar o save aqui. Vai ser basicamente um branch. Então aqui, seguro bem, clico no botão esquerdo. Verifico aqui se é assíncrono, porque a parte de save é mais tranquila. Se for true ou assíncrono, eu chamo a função async save game load to slot, né? Utilizo o mesmo slot aqui, slot name, a gente vai estar sempre utilizando o mesmo. Bom, o save game object aqui é a nossa referência aqui também. Beleza? E se for false, eu vou chamar o save game to slot, esse cara aqui. E aqui também eu trago a referência tanto do slot quanto do meu objeto. Beleza, bom, aqui a gente vai ter então a parte de save, a base dela é isso aqui. Também vou comentar essa parte aqui. Então, botão C, né, letra C. Cria um comentário. Quando você arrasta esse comentário, você arrasta tudo. E aqui eu vou chamar o save game. Save game. Bom, e aqui eu posso criar um evento dispatcher, que aqui eu também vou identificar quando tiver sido carregado meu jogo. Que eu posso chamar de game loaded. O game foi carregado, né? Então aqui em cima eu vou usar na parte do load. Então aqui fica no async. Então eu carrego para cá e jogo aqui, ó. Depois do chamo um call aqui, call game load, beleza? Beleza, aqui quer dizer que o meu jogo foi carregado após o assíncrono. Tá, beleza. Bom, vou compilar e vou salvar. E agora eu vou simplesmente marcar aqui no evento inicial, ó, o evento init, eu vou chamar a função que load game. Então aqui eu posso pesquisar load game. Então, load game data. Aqui, ó. Dou um call nela. E aqui eu seleciono se vai ser assíncrono ou não. A princípio eu não vou utilizar o assíncrono, vou deixar o normal. O nosso jogo é pequeno. À medida que você for precisando, você pode utilizar o assíncrono aqui. Vou compilar e vou salvar. Bom, e agora eu vou implementar mais uma função, né, dentro do nosso jogo. Que vai ser aqui, ó, dentro da nossa Blueprint Interface, eu preciso salvar algumas informações. Primeiro, do meu BP Third Person Character. Então aqui eu tenho essa configuração dele, beleza? Bom, e nesse jogo aqui eu não estou usando o Blueprint Third Person Character. Eu criei minha própria Blueprint de personagem aqui, ó. Blueprints Player. Eu tenho aqui minha Blueprint do Player. E dentro dela eu já tenho algumas funções, como a coleta de madeira, por exemplo. Então eu tenho aqui, ó, o Wood Resources, ele começa com 0. E aqui eu tenho a soma. Aqui é a parte de Construction. Component. Basicamente, se eu não me engano, então tá na minha configuração de madeira aqui, ó. Aqui, ó, cada vez que ele pega o meu BP Third Person,
dá um set em Word Resources e acrescenta 100 aqui. Ele altera para 100 no caso, né? Então, para me alterar isso aqui, ó, eu posso vir no meu BP. Eu procuro aqui, ó, o Word Resources, Get Word Resources. Eu vou somar, então vou dar um ADD com mais 100 aqui. E cada vez que eu encostar no Word Resources, ele vai pegar o valor que eu tenho aqui, vou somar com 100 e vou setar em Word Resources, beleza? Eu vou compilar e salvar, vou dar play aqui. Então encostei, ele vai aumentar para 100, 200, 300 e por assim vai. Bom, beleza, então aqui eu já tenho a minha configuração também de recursos no caso, né? Bom, e para mim configurar os meus itens que eu vou estar spawnando dentro do mundo, eu tenho aqui no meu build system algumas configurações. E aqui eu tenho essa S-Build System. Eu tenho aqui os nomes dos itens que eu tenho, né? Então aqui eu tenho todos os atributos que eles vai estar utilizando para poder ser spawnado no mundo. E aqui eu tenho os itens que são buildáveis, ó. Tem todos eles aqui dentro do nosso mundo. Então aqui, ó, na nossa tabela Data Buildables, nós temos os tipos, nós temos onde cada um vai estar aqui, nós temos as configurações e o custo de cada um aqui. Então eu quero salvar no mundo todos os itens que a gente posicionar. Então aqui, ó, nós temos as configurações. Então aqui eu vou ter a configuração de cada item que eu buildei. Eu vou precisar apenas de uma função. Se não me engano é essa aqui, ó, Spawn Mesh. Em que você não possui recursos. Aqui eu dou um set mesh. Beleza, aqui eu vou ter todos os parâmetros que eu preciso. Aqui vai ser o Spawn Transform. Tá, aqui eu vou ter todos os valores que eu preciso aqui na hora de salvar meus itens. Para mim poder salvar os itens, então, eu vou vir aqui no nosso Save Game. Vou criar uma Structure. Então aqui a gente vai ter, ó. Ou a gente pode pesquisar aqui também, ó. Blueprint Structure. Beleza? Então aqui vai ser uma Structure. Uma Stage Structure. Underline. Save Build. Então aqui a gente vai salvar as nossas construções. Eu vou dar 2 cliques. Para isso eu vou precisar da primeira variável, é a transform. Então a transform aqui vai ser do tipo transform. Então aqui eu vou pegar toda a localização, tamanho, rotação, tudo dos meus itens. Eu vou chamar aqui. E aqui no meu build system, observe que eu tenho um static mesh. Então esse static mesh aqui eu também quero salvar aqui. Então eu vou criar também uma variável chamada static mesh. E o tipo dela vai ser static mesh. Então aqui vai ser do tipo class reference, porque eu preciso da classe e não do objeto. Nesse caso, né, que eu vou spawnar ele novamente. Então beleza, criamos aqui o save build, que é a localização desse carinha aqui. E eu também quero adicionar uma outra structure. Então vou vir aqui também em Blueprint Structure e vou chamar de stage structure underline save player. Aqui então eu vou salvar os dados do meu player. Então meu player eu quero salvar também a transform dele. Então aqui eu chamo transform. Aqui eu seleciono transform. Eu vou adicionar mais uma variável. ADD variable. Aqui eu vou chamar de wood resource. E ela vai ser do tipo float, se eu não me engano, que ela está configurada. Não integer. É aqui. Do tipo inteiro. Beleza, vou salvar. Então aqui eu vou ter duas informações, do transform e do inteiro. E eu também vou ter o... Aqui eu posso fechar. Posso fechar. Save player. E também eu vou ter o outro ali, que é o save build. Vou ter os dois aqui. Bom, e agora eu vou na minha Blueprint Interface criar duas funções aqui para poder ler tanto o meu player quanto as construções que eu coloquei. Então vou adicionar uma nova função, vou chamar de save player.
E vou adicionar uma outra função também. Vou chamar de save build. A save player, ela vai receber dois inputs. Que vai ser a nossa structure. Então, aqui vai ser player st de structure. Aqui o pesquisa, né? st underline save player vai receber esse aqui. E se é assíncrono, então a mesma opção dos outros vai ser assíncrono, booleano, compile. Save build aqui também vai ser a mesma coisa. Eu vou chamar aqui de build st. Eu posso colocar tudo junto. Build st aqui. Pesquisa st underline save build. Então aqui vou ter e também um assíncrono aqui. Bom, então eu vou ter essas duas funções para salvar tanto meu build quanto meu player. E aqui eu volto no minha GI, né, que é minha game instance. E aqui eu vou ter tanto a save build quanto a save player. Vou compilar e salvar. Eu vou vir aqui, ó, na minha BP save game. E aqui eu vou ter as variáveis. Eu vou ter uma variável primeiro pro st underline player. Save player ref. Aqui ela vai ser do st underline save player. E eu vou ter uma variável também st underline save build. Então aqui, ó, st underline save build. Vou ter aqui também. Isso lembrando, pessoal, tudo dentro do minha blueprint da save game, tá? Eu vou estar utilizando elas daqui. Beleza, salvei os dois aqui. Então agora a gente vai poder vir aqui e, baseada na minha save game ref aqui, eu posso pegar o building. Então aqui, ó, set st save build, ó. Então aqui eu vou ter a configuração que eu preciso. Então aqui, chamei. E eu vou chamar o save game. Então aqui eu chamo save game data. Eu venho aqui e chamo aqui em cima o assíncrono aqui. O target aqui mesmo. Então aqui eu vou ter o save game ref. Aqui também a mesma coisa embaixo, ó. Vou dar um get save game. Aqui eu pesquiso player. Então set st player ref. Então aqui eu vou selecionar a referência da minha structure. Joguei aqui. Mesma coisa, save game. Joguei aqui assíncrono. Beleza. Então aqui eu chamei as duas funções que eu acabei de criar. Compile save. E agora eu vou fazer uma função para poder pegar os dados do meu player. Então eu vou voltar aqui no meu BPRPG Character, onde eu fiz as configurações. Vou adicionar uma nova função aqui. Aqui vai ser get player save. Aqui a gente vai salvar o player. Eu vou ter um return aqui também. Então return add return node. Então aqui vai ter um retorno de saída. Aqui eu posso adicionar então a struct que eu coloquei. Que vai ser o aqui player save. Então aqui vai ser o st underline save player. Beleza, então aqui eu vou ter os dados desse player save. Aqui eu vou dar um split struct pin. Eu vou ter tanto o transform quanto o save world resources. Então eu jogo o world resources aqui e dou um get actor transform. Eu pego a transform do meu player e jogo aqui. Então aqui eu já estou retornando os dois valores desse cara aqui. Então beleza, aqui eu já estou enviando para o meu item lá e eu cadastrei esse cara. Bom, e se eu quiser salvar, eu posso criar uma blueprint simples aqui.
Então aqui, ó, content, eu vou começar a fechar algumas coisas aqui, ó. Essa WB eu não vou precisar por enquanto. DPRPG eu vou. ADD Resources aqui eu já finalizei o que eu precisava. Build System eu vou deixar. O Save Player e o Save Build eu posso fechar também. Aí aqui, agora, eu vou criar uma nova blueprint do tipo Hector. Vou chamar de BP underline checkpoint. Vou dar 2 cliques nela aqui. Vou adicionar aqui um box collision. Então eu vou ter um box. E eu quero que quando eu colidir, então begin overlap. Deu component begin overlap com box. Então eu vou verificar aqui. E aqui eu vou verificar então cast2 bp underline RPG character. Aqui verifiquei se é o meu RPG que colidiu, né? Aqui eu posso chamar a função que eu acabei de criar. Então a função que eu criei agora foi a get player save. Então venho aqui e pego a get player save. Eu vou retornar os dados para salvar. Então aqui eu simplesmente pego a minha game instance. Pessoal, se você estiver sentindo perdido, eu vou explicar para vocês agora, tá? Deixa eu só finalizar aqui. Aqui eu vou chamar o save player, que é a minha blueprint aqui. Do save passando o player ST. Beleza. Vamos lá, eu vou explicar para vocês então para ficar mais claro. Eu tenho a minha BP Save Game RPG. Então aqui eu tenho duas referências de structures que eu criei. Eu criei as duas estruturas com dados, tanto do player quanto do build. Aí eu vou ter elas aqui. E a minha GI, a minha game, My RPG Game, ele vai utilizar essa save build save player baseado no que eu fiz aqui no BP Save Game. Então o BP Save Game ele é para poder salvar efetivamente os dados do meu player e os dados da minha build. E o Game Instance ele vai verificar durante todo o jogo quais são esses valores. Então quando eu chamo aqui, ó, no BP Checkpoint Game Instance Save Player, ele vai vir aqui no Game Instance Save Player, ele vai setar lá no meu Game Ref, lá na minha blueprint de Save Game RPG, e o player ele tem essas informações aqui dentro da structure. E aí ele vai chamar o Save Game Data, então ele vai salvar essas informações lá dentro do slot name. Então essas informações que eu preciso que estejam salvas lá. Então basicamente é essa conta que eu vou fazer. E na hora que eu chamar o Event Load Game, ele vai ler essas informações lá dentro do meu slot e eu vou salvar essas informações no meu mundo. Então eu vou salvar a posição do meu player ali. Bom, e para mim poder utilizar, porque se eu vier aqui, ó, vamos lá, estou no meu main map, eu vou colocar o save aqui do lado, ó. BP Checkpoint, ó. Vou aumentar o tamanho do box ali. Cadê o tamanho do box? Aqui é o box extend, vou aumentar ele. Beleza, ó. Então aqui, ó, para cá da madeira, ó, eu vou conseguir salvar meu jogo. Se eu der play, eu venho aqui, vamos lá. Peguei madeira, 200 de madeira e passei aqui, salvei meu jogo. Eu saio do play de novo, a minha madeira ainda não tá configurada, não tá carregando. Como que eu vou fazer para poder carregar isso? Aqui no meu blueprint da RPG Character, eu tenho uma função que carrega o valor. Agora eu vou ter uma função, eu tenho a função get. Agora eu vou ter a função set player save. E aí eu vou salvar as informações aqui do que eu carreguei no meu set player save. Aqui no input eu vou receber então o meu st save player. Então vai ser player save. Vai estar aqui, eu vou dar um split struct pin, então vou ter tanto a transform quanto resources. Aqui eu já vou verificar então, ó. Primeira coisa, eu vou verificar se o save transform ele é igual a... Aqui eu posso dar um make, ó. Make.
Make transform, esse daqui, ó. Se tudo for 0, se tudo tiver dessa forma, quer dizer que eu não tenho nada salvo aqui. Então, se não tiver nada salvo aqui, eu faço um branch. E se for realmente igual, então se for true, eu não vou fazer nada, porque não preciso carregar meu player. Mas, se for false, se realmente eu tiver um valor ali no play transform, eu vou dar um set Hector transform. Então aqui eu vou ter a posição do meu player em new transform aqui, beleza? Tá, então beleza. Se eu não tenho nada salvo aqui, meu would resources aqui, pode acontecer de uma hora ou outra e tá como 000. Então eu também vou verificar aqui, ó, se o meu would resources, eu posso verificar se o meu save would resources é igual a 0. Então aqui eu faço mais um branch. Aqui, ó, o branch. E verifico se é igual a 0. É igual a 0? É. Então se for igual a 0 eu não faço nada. E se for diferente, então eu simplesmente venho aqui em World Resources, dou um set nele e recebo aqui o valor, ó. Então aqui eu posso puxar mais um para cá, ó. Eu verifico aqui se ele é igual a 0. Se for falso, então não é igual a 0, eu seto o World Resources. Mas se, caso também o meu set Hector aqui, ó, se eu não tiver posição no meu personagem, eu continuo verificando o old, beleza? Então aqui, ó. Aí eu continuo aqui. Pronto. Basicamente é isso aqui. Como que eu vou fazer para setar o play? Então aqui em Event Graph, quando eu iniciar meu jogo aqui, eu tenho o widget aqui depois dela. Então aqui no Event Begin Play que eu preciso pegar minha Game Instance. Então get Game Instance. Peguei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um get Game Data. Eu vou pegar a minha blueprint do Save Game Ref. Verifico se é válida. Então aqui is valid. Eu posso utilizar a função aqui, ó, is valid, de baixo aqui. Se for válido, então eu chamo a minha set player save. Então aqui eu vou pegar esse cara aqui e pegar o player get save player ref. Aí eu jogo aqui. Bom, basicamente o que é que eu fiz? Eu fui lá no meu Game Instance, dei a Get Game Data. Então aqui ela vai me retornar o valor da minha blueprint, a minha referência, né? ABP Save Game RPG. Trouxe a referência, eu vou pegar essa variável aqui, ó, a PlayRef, que está setada nela, e utilizar essa que eu acabei de criar, que é essa, Set Player Save, que é esse cara aqui. Eu vou receber aqui, então, essa função que eu acabei de criar, né? Que eu coloquei para receber aqui. Bom, vamos ver se está funcionando. Vou compilar e salvar aqui. Vou dar play. Beleza, aqui já salvou. Então tá salvo, porque eu já tinha utilizado, eu não estava carregando. Mas ó, 300, 400, salvei. Vou dar ESC. Vou dar play novamente e voltei com 400, ó. Volto aqui 500, 600, salvei. Dou ESC. Na hora que eu dou play, dei play aqui. Agora salvou em 600 e na posição também que eu salvei. Eu posso mudar aqui de lado também, ó. Vou dar play aqui. Aqui eu pego, salvei e saí. Dei play novamente. Ficou salvo em 200 e a posição aqui. Vamos lá, 300, 400. Salvei aqui. Agora que eu der play novamente, foi para 400 e tá salvo ali. 600, 700, 800, 900, 1000.
Salvei aqui. Na hora que eu der play, tá 1000 salvo ali. Vai ter que ajustar algumas coisas aqui ainda, mas a base é essa aqui. E agora eu preciso mostrar para vocês onde fica o arquivo que salvou o nosso game. Então se eu vier aqui lá na minha pasta do jogo. Bom, então aqui você vai na pasta que está seu jogo. Então aqui nós temos a pasta do jogo. Saved. Aqui em Saved Games você vai ter, ó, slot 1 save. Se eu deletar ele aqui, ó. Deletei. Voltar pro meu jogo e der play. Meu personagem vai iniciar aqui atrás, ó. Então eu vou fazer de novo. Peguei 100. Salvei o jogo. Vou dar ESC. Vou dar play novamente. E eu volto aqui com 100. Beleza? Bom, agora vai ser um pouco mais complexo, que eu vou ter que salvar as construções que eu fizer. Então toda vez que eu dar o play aqui, vim apertar a letra B e construir, fala que eu não possuo recursos, essa UD ela tá zerando. Bom, então agora eu vou utilizar aqui o meu build system. Depois que eu spawnar o meu Ecto, eu quero setar as configurações. Então, da mesma forma que eu fiz aqui no meu player, no BPRPG Character, eu tenho tanto o Get Player Save quanto o Set Player Save. Então, o Get Player aqui, eu vou fazer aqui no meu Build System. Então, eu vou ter as informações aqui. Eu vou criar uma nova função. Vou chamar de F underline save static mesh, beleza? Ela vai ter um return, então vai ter um return node aqui, e o output dela vai ser save build, um booleano do tipo st underline save build. Aqui eu vou dar um split struct pin e aqui eu vou ter também, eu vou receber também o save build in e aqui o out. Então aqui ao invés de eu usar esse return node, ó, eu vou dar esse save build in aqui. Esse input dele vai ser o st save build, beleza? Que é o st save build. E aqui eu vou dar um split struct pin e aqui eu vou dar um get game instance. Aqui eu vou dar um save build, então save build message. E aqui, ó, eu posso recombilar, ó, recombine struct pin, e eu passo essas informações lá para o meu save build. Então esse f save mesh ele vai servir para isso. Eu vou passar esses valores. Então quando eu mesh, spawn mesh. Então essa função aqui é a função que spawna. Aqui você pode ter diversas opções no seu jogo, mas aqui é só passando o que eu vou utilizar para o meu. Então esse aqui, cada jogo vai ter o seu, mas é só para vocês terem uma noção. Aqui eu vou dar um split struct pin, ó, porque eu chamei a essa fsave static mesh, foi o que eu acabei de criar. E aqui eu vou passar o static mesh. Então, vou fazer um return e vai dar um get class aqui e vai retornar para dentro do meu static aqui qual exatamente é a classe do item que eu acabei de spawnar. Então, o static mesh vai trazer a classe. E aqui, ó, o preview transform, que vai ser aqui, ó, o que eu vou utilizar, ele vai ser o que salvou. Então, toda vez que eu apertar a letra B, construir, clicar com o botão esquerdo do mouse, na hora que eu der o spawn, ele vai salvar isso para mim dentro de uma variável. Então vamos lá. Compilei, salvei. Eu tenho aqui então o fsave static mesh, beleza? Bom, pessoal, então aqui na questão do save building, eu vou ter que fazer uma alteração lá dentro do nosso BP Save Game, que é o seguinte.
Dentro do BP Save Game eu salvo as structures, que são a structure que a gente criou. Esse data save build aqui eu vou deletar, que eu tava fazendo uns testes aqui. Então nós temos aqui, ó, st save build, beleza? Então aqui nós temos o transform. Bom, então aqui na structure a gente tem um transform. E eu preciso também salvar qual vai ser o nosso tipo, o tipo da nossa variável. Então aqui dentro do nosso build system, eu vou precisar dessa save static mesh. Observe que aqui ele já trouxe o save build. Então a gente criou a função fsave static mesh aqui, que é a que retorna então a gente salva, né, a build st. E aqui, ó, no spawn mesh eu vou passar nossa variável aqui, ó, o BP save build a gente vai alterar para um array. Então aqui na nossa no BP save game, que é onde vai ficar salvo, né, nossos itens, eu vou colocar ele como um array. E aqui eu vou passar também aqui, ó, eu vou ter a blueprint aqui, ó. Então aqui eu vou ter o Hector, que seria a nossa blueprint. E então aqui no save eu vou alterar para Hector. Então aqui Hector class reference. Então aqui a gente vai ter referência. E aqui eu vou chamar de classe, né? Então chama de object, que vai ser o nosso objeto, que é que a gente vai salvar aqui. Então eu vou voltar aqui e eu vou passar tanto o Hector, então eu vou dar o save aqui, quanto a transform. A transform, ela vai ser igual tava ali, ó, a preview transform, beleza? Essa preview transform aqui que eu vou salvar o local que eu vou spawnar. Bom, então eu vou compilar e salvar. E aqui no meu BP RPG Game, observe que ele deu o set aqui no st save build. Porém, a gente pode até tentar fazer dessa forma, mas eu acredito que vai dar problema. Por quê? Vamos ver aqui se sem o add vai funcionar. Aqui eu vou fazer um teste com vocês e a gente vai verificar aqui. Paralelo a isso, então aqui já deu erro, então não vai funcionar. O que eu preciso fazer aqui? Eu vou deletar esse set e vou procurar aqui o st. Então aqui eu tenho a opção do get. Então eu vou dar um get save building, beleza? E como eu tô tratando o array, eu vou dar um add. Aqui, ó, add. Então aqui eu vou dar um add e selecionar, conectar aqui, beleza? Então agora eu vou dar um get. Então peguei o save building e eu dou um add. Então adiciono aqui o último local. Vou compilar, vou salvar. E aqui, ó, no nosso, aqui também no BP Save Game eu vou compilar e salvar. Volto aqui no meu mapa, Open Level Blueprint. E aqui nós temos eu tinha feito um teste aqui. Vou deletar aqui. Aqui eu vou pegar o ST. Então, eu vou dar um get st save building. Aqui eu vou dar um it for it loop. Beleza. Aqui no array element eu vou ter os dois valores e eu quero dar um print string no nosso transform e outro print string no nosso objeto. Então quando eu iniciar meu jogo, eu quero que ele imprima aqui. Então como eu salvei e eu coloquei aqui no RPG Game no save building, então quando eu efetuar aqui a criação do objeto, eu vou chamar o save building, que vai estar aqui, ó, fsave static mesh e aqui save build. Então toda vez que eu colocar um item no mundo, eu vou chamar o save build. Então eu vou dar um play aqui. Beleza, comecei com o de 0. Vou apertar o F, o B no caso. Clico no mundo, coloco uma parede. Agora eu vou sair, vou dar um ESC. Vou dar play novamente.
Olha lá, ó, ele salvou, então aqui a gente apareceu ali pra gente o que a gente precisa. Então agora, para mim fazer funcionar, aqui eu só dei o print, ó, no meu main map, ó. Eu só dei o print, beleza? Print string. Agora eu vou dar um spawn actor. Então um spawn actor from class. Qual que vai ser a classe? Vai ser o nosso objeto aqui. E a transform vai ser a nossa transform aqui. Então eu vou rodar esse loop. E na hora que eu completar, eu quero só dar um print aqui, ó. Print string hello. Vou compilar e vou salvar. Na hora que eu der play aqui, observe que ele buildou aqui certinho os itens para mim. Então toda vez que eu buildar algo, ele vai salvar automaticamente, ó. Vou buildar a porta. Ah lá, não possui recursos. Então vou pegar aqui, ó. 300, vou salvar meu jogo passando ali. Vou voltar aqui, seleciono. Agora eu coloco uma porta aqui, ó. Coloquei a porta. Consigo colocar no chão, vou fazer. Beleza. Eu consigo colocar uma janela também. E aqui eu vou colocar mais duas. Vou colocar vários chãos, ó. Beleza, automaticamente salvou. Agora eu vou vir aqui, vou salvar a quantidade de madeira que eu tenho. Passei, fez o save. Agora eu vou dar um ESC, beleza. E vou dar play, ó. Na hora que eu dei play, ele salvou todos os itens que eu coloquei, ó. Então é dessa forma aqui que você pode estar salvando alguns itens que você coloca no mundo. E quais os tipos daquele item, beleza? Então eu vou pegar mais o wood aqui, ó. Pegar mais madeira, encostei, peguei mais madeira. Salvei o jogo. E se eu der ESC, na hora que eu der play novamente, observe que eu tô com minha madeira e continuo aqui com os itens dentro do meu save. E se eu quiser remover, então eu posso numerar esses itens. Então aqui eu posso criar uma função para remover. Na hora que eu remover aqui também do meu array, eu posso procurar ele aqui, que vai bater com exatamente a transform e com o tipo, o blueprint. Eu simplesmente removo dali. Mas aí pode ser depois de um próximo vídeo, caso vocês fiquem com mais alguma dúvida. Mas basicamente, esse daqui seria o sistema de jogo. O que daria para mexer e melhorar seria aqui, ó. Ao invés de eu utilizar o main map para poder fazer esse processo aqui, ó. Eu dou get game instance, get game data. Aí eu venho, faço save build. Eu poderia trazer, ao invés de trazer no level, poderia criar com o botão direito um blueprint class. Poderia ser do tipo game mode. Então aqui é o game mode base. Posso chamar aqui de, nesse caso aqui não, né? Posso dar um delete nele. Posso vir aqui no meu save game. Aqui com o botão direito. Nós podemos vir aqui em blueprint class. Aqui no game mode base. Vou deixar aqui no blueprint só para mostrar para vocês. Ele tem um event graph aqui. Então quando coloco esse game mode base, aqui eu vou ter os meus defaults. Eu já tenho um game mode criado. Deixa eu deletar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, BP RPG Game Mode. Eu já tenho ele criado. Então, OpenFlow Blueprint Editor. E aqui eu vou ter a questão do Begin Play. Então, basicamente, posso vir e copiar do meu main map aqui, ó. Ctrl C, eu desmarco aqui. Ctrl V. Aqui, ó, tem um evento Begin Play aqui fazendo o processo. Compilar e salvar. Vou dar play. Ele fez a mesma coisa. Basicamente, eu copiei ali e agora eu tenho Game Mode, beleza? Observe que o Wood ele tá zerando, então tem alguma coisa que tá... bugando, por quê? Pessoal, aqui ele tá zerando, por quê? Porque no meu BP Checkpoint, assim que o meu personagem nasce, ele já tá indo lá e salvando o valor. Como o valor do meu World Resources ele é 0 por padrão, não dá tempo do meu personagem vir e dar o set player antes dele lá salvar e zerar.
Então o que que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, uma forma grosseira de eu resolver é pegar então a minha blueprint de salvar o BP Checkpoint, venho aqui e eu dou um... Se eu dar um delay aqui, ó, de 1 segundo, ó. Dei um delay aqui de 1 segundo, vim no meu minimapa, dei o play. Comecei com 0, né? Peguei a madeira, salvei, dei ESC. Vou dar play. Foi com 200, dá ESC, vou dar play novamente. É aqui eu preciso dar o delay antes de dar o get play, ó. Delay. Como eu tô usando um trigger e não um botão para o meu personagem efetuar o save game, quando eu inicio ele já colide com o BP save. Então aqui eu vou pegar 100, salvei, vou dar ESC. Dar play novamente. 100. Play novamente. 100. Play novamente. E 100, beleza? É por isso, porque executa tão rápido o meu BP Checkpoint que eu dou um get player save, o meu personagem ainda tá carregando. Então ele ainda tá no... Aqui, ó, subindo todas essas funções, ó, o widget, blueprint, viewport, tudo. E como ele salvou ali no checkbox, né, no box collision, ele acaba tendo esse problema. Mas é simples de resolver aí, você pode estar usando isso, você pode fazer de outra forma também, alterar, colocar de um outro jeito, mas basicamente essa é a base, pessoal, para você estar efetuando o save do seu jogo. Eu trouxe aqui 2 exemplos mais complexos, né? Aliás, o mais simples, que é do player, o outro mais complexo. E você pode estar utilizando aí para poder desenvolver seu jogo e salvar seu jogo de acordo com o que você achar melhor, beleza? Bom, esse foi um exemplo e eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo. Muito importante para mim que você também deixe um comentário caso você tenha alguma dúvida. Se eu conseguir te passar corretamente o que eu queria, né? O que eu precisava. Então, agradeço por ter ficado até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, pessoal, e até mais.